Boa noite, meus despertos, boa noite. Hoje nós estamos em mais um dia de mentoria e despertar. E hoje o nosso assunto vai ser um tema que complementa a aula passada, né? Sobre vendas, sobre feedback com o consumidor, sobre como desenvolver esse relacionamento, sobre como ser interessante sem ser interesseiro com os nossos clientes, como que eu posso aumentar a minha cartela de clientes, né? A minha carteira de clientes, como que eu posso aumentar esse network, essa rede de relacionamentos e trazer as pessoas, atrair as pessoas para mim com relação a vendas, tá? E aí nós vamos começar falando sobre o quê? Quem é o meu cliente? Qual que é o meu perfil de cliente, né? Eu tenho que saber qual é a persona que eu quero alcançar, né? Alguém de vocês aqui pode abrir o microfone e falar comigo. O que é persona? Vocês sabem o que é persona? Não? Pode abrir o microfone e falar se já ouviu, se não ouviu. Tipo como se fosse, assim, a gente entender, tipo assim, a personalidade, o tipo de cada cliente. Tem a ver. Tem a ver. Tem ideia de que pode ser, Wendel? Persona, eu acho que é o modelo do cliente. Ah, boa. Tem ideia, Vitor Daniel? Eu posso pesquisar? Não. Eu quero saber se vocês já têm uma pista do que é a persona. Não? Tawane, tem uma ideia de que possa ser a persona? Tem nem ideia. Persona, para mim, é personalidade, sei lá. Não? Isaac Teixeira. Tem uma ideia de que pode ser a persona? Então, quando eu defino uma persona, eu tenho que ser bem específico para eu realmente entender qual é o público que eu quero alcançar com o meu produto, tá? Dentro do comércio, você vai ter um objetivo ali, né? Como vocês, a maioria que estão aqui trabalham numa loja de utilidades, vocês têm várias pessoas que vocês querem alcançar dentro do comércio de vocês, tá? Então, vocês têm várias pessoas. Mas vamos criar aqui uma persona, né? Para o meu negócio, que é óleo essencial, é doTERRA, é cuidado com família, cuidado com saúde, cuidado com bem-estar, né? Quem é a minha persona? Quem eu quero alcançar? Então, quando eu vou criar uma persona para mim, eu vou buscar informações sobre o tipo de consumidor que eu quero alcançar. Então, eu quero alcançar mulher, mãe de família, que tenha interesse em produtos naturais, né? Que goste de cuidar da saúde, do seu bem-estar, né? Que tenha interesse por empreender. Então, eu crio uma persona para eu entender qual é o público que eu quero alcançar. E eu projeto todas as minhas ações em direção a essa persona. Então, eu tenho que fazer um marketing de intenção para eu alcançar essa pessoa. O que é o marketing de intenção? Toda ação que eu for promover dentro do meu negócio tem que me levar até essa persona que eu quero alcançar. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, uma linha editorial de Instagram, eu tenho que ter um objetivo final e os passo a passo até eu chegar nesse objetivo final, que é alcançar a minha persona. Dentro de uma loja física, né, eu vou usar de vários recursos para eu alcançar a minha persona, tá? Mas quando se fala de uma loja física, que está de portas abertas, é muito mais fácil. Por quê? Porque quando a pessoa entra na loja, ele já está com a intenção de comprar. Então, o seu cliente, ele já está aberto à compra quando ele entra dentro da loja. A pessoa que te procura lá dentro da loja, ele já está com a intenção de comprar. Então, você não tem que conquistar essa pessoa nesse sentido, tá? Que ele vai lá com um objetivo. Compra.
Então, você já está garantido que a pessoa vai comprar. O que você pode manipular com relação a isso? Né? Qual é o resultado que você pode influenciar? Na verdade, não é nem manipular, é influenciar. É como vai ser o seu atendimento com esse cliente. E eu vou te falar, esse atendimento, ele começa muito antes do seu cliente entrar na loja. Por quê? Eu vou falar para vocês agora como cliente, para vocês entenderem. Quando eu chego numa loja, se está exposto para mim de uma forma atraente os produtos, eu tenho mais interesse por aquele produto. Se eu vejo, se está ali colocado de uma forma que vai me atrair, que vai me gerar desejo, a compra fica mais influenciada para o lado da compra. Eu posso até aumentar a minha lista de produtos que eu vou comprar. Então, começa na organização de uma prateleira. Começa na organização do seu comércio físico, né? E aí, quando eu passo para o digital, começa na organização de como eu apresento o meu produto. Qual é a autoridade que eu estou passando nas redes sociais, no meu criativo, na minha propaganda. Então, começa muito antes do seu cliente ver a sua propaganda ou entrar na sua loja. Começa na preparação. Agora, eu vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês abram o microfone e me respondam com toda a sinceridade, tá? Eu sei que aqui todo mundo é lá da Tudo Aqui Utilidades, e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu sei, conheço bem, cada um é responsável por um setor, tá? Quem aqui já abriu um YouTube e já pesquisou um vídeo com relação à organização de produtos com os quais você trabalha? Quem aqui já teve essa curiosidade? Nunca tive essa curiosidade, não. Já teve, Fran? Já teve, Isaac? Já teve, Angel? Já teve, Sandra? Então, eu vou falar com vocês agora a partir de uma coisinha chamada iniciativa, autorresponsabilidade, tá? Quando eu chego num estabelecimento para poder trabalhar, ou quando eu estou abrindo meu estabelecimento, eu tenho que entender que o quê? Que eu estou assumindo uma responsabilidade. E ela não pode ser delegada a outra pessoa. Então, o meu responsável, né, o responsável pelo meu setor, ou o gerente do setor que você trabalha, né, por acaso, ou você como gestor da sua empresa, você não pode achar que sempre o outro vai ter que te ensinar o que fazer. Você tem que ter uma coisa chamada iniciativa e outra chamada autorresponsabilidade. Vamos supor que tem alguém na loja que trabalha no setor de como que chama lá, Isaac, o setor de aparelhos para jantar, de xícaras? Me fugiu o nome, tia Natália. Eu sei, mas é. Alguém lembra? Hã? Tá. Vamos falar que é o setor de utilidades para cozinha, né? Mesa, setor lá de mesa. Beleza. Aí mesa posta, né? Quem trabalha nesse setor, não estou pegando no pé, foi só um exemplo, tá, gente? Quem trabalha nesse setor tem que ter o interesse de buscar informações sobre isso, né? Se eu trabalho com aparelho de jantar, com talheres, com taças, com jarras, com vasilhames, com coisa de cristal, tem cada coisa maravilhosa lá na loja, eu tenho que buscar assuntos referentes a isso. E eu tenho que consumir conteúdos referentes a isso. Por quê? A partir do momento que eu pesquiso, como que se organiza uma prateleira com produtos para cozinha? Como que eu vou apresentar isso para o cliente? Como que eu vou expor isso para o cliente?
Como que eu vou gerar conteúdo para a loja com relação a esses produtos? Então, eu tenho que buscar criatividade e conteúdo com relação a isso. Por quê? Isso chama-se, gente, over delivery. Eu, como ser humano em construção e em aprendizado e em crescimento, eu tenho que entregar mais do que me é pedido. Por quê? Se eu quero sair da média, eu tenho que entregar mais que a média. Não é porque aí a gente volta lá naquele termo do empreender no CNPJ de outra pessoa. Quando isso não é trabalhar a mais, isso é entregar a mais. Não é que você vai morrer de se desdobrar. Você vai buscar formas inteligentes de trabalhar ali da melhor forma possível e atrair o máximo de cliente. Porque não é o seu patrão que paga o seu salário, né? Não é a sua empresa que coloca dinheiro no seu bolso, é o seu cliente. Então, se ele chega numa loja, os pratos estão lá empilhados em cima do outro, as xícaras estão lá empilhadas em cima do outro, ou se ele chega numa loja que tem um ambiente que já mostra que esse prato combina com essa taça, que combina com esse talher, que ele vai, onde que ele vai se sentir mais acolhido? Onde que ele vai gastar mais? Onde ele enxergar mais valor na mercadoria. Você tem que gerar valor naquilo que você vende. Então, a sua loja ou o seu setor que você é responsável tem que ser gerenciado com técnica e sabedoria. E aí, que eu vou entrar numa situação com vocês que agora não precisa de comprar curso para saber fazer isso. Quem trabalha no estoque, vai lá no YouTube, pesquisa, gestão de estoque. Como fazer gestão de estoque, como organizar estoque. Quem trabalha com nota fiscal, pesquisa no YouTube. Tem milhões de vídeos explicando como é que gerencia um escritório, como é que trabalha com valores, como é que mexe com tabela, como é que mexe com Excel. Hoje em dia você não precisa comprar nada, tem conteúdo de graça, de tudo quanto é jeito. É só você ir lá e pesquisar que te entrega tudo pronto. Só você ouvir e observar o que as pessoas têm para ensinar. Nós estamos vivendo tempo que o conhecimento, antigamente, somente poucas pessoas tinham acesso. Hoje em dia o conhecimento está aí e poucas pessoas querem o conhecimento. O conhecimento está aí, ó, à vontade. E poucas pessoas querem conhecer. Então, nós temos abundância de conhecimento, pouca gente querendo. E aí, o que acontece? Quando você busca conhecimento, você se destaca, porque são poucos que querem conhecimento, que querem aprender. Qual é o segredo de se destacar? Fazer mais que a média. Então, Napoleão Hill dizia, né, disse nos livros dele, que 80% da população está cega. Mas não é cega de olho, de visão. Cega na mente. Somente 20% vive acima da média. Por quê? 20% busca informação, 20% estuda, 20% trabalha a mentalidade e busca fazer além do que é pedido. O nosso crescimento está atrelado ao aprendizado, à busca de informação. Então, é muito importante que eu queira ir além. E para eu ir além, eu tenho que fazer além. Então, às vezes, a gente pode ter uma oportunidade lá na frente de crescimento que não vai ter, porque você não mostrou que você é capaz de fazer além, de ir além. Então, quando a gente vai abrir uma empresa ou quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem que ter cabeça de dono. Esse setor aqui é meu. Lógico que eu não vou ultrapassar a minha ética de trabalho, eu não posso. Mas eu posso fazer além, sim. Eu posso buscar ir além, sim, tá? Então, eu aconselho vocês pesquisarem, estudarem. Estou trabalhando com isso. Sejam especialistas naquilo que vocês fazem. Se é lavar uma xícara,
pesquisa a melhor forma de lavar uma xícara. Se é limpar um chão, pesquisa a melhor forma de limpar o chão. Se é fazer uma salada, pesquisa receita de salada, melhores formas de fazer salada. Se é fazer uma cirurgia, vai estudar e se tornar especialista naquilo. Porque tudo que a gente faz é necessário. E tudo que nós fazemos, nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. Assim a Bíblia disse. E a palavra é toda verdade. Então, quando eu vou trabalhar com venda, a minha venda ela começa na preparação. Então, você vai expor a sua mercadoria. Como você vai expor, vai gerar valor ou vai espantar o seu cliente. Então, você tem que colocar a sua mercadoria em destaque, da forma correta, da forma elegante. Não é difícil, é só buscar informação. Não precisa inventar moda, mas com a simples coisa. Às vezes, um jeito de virar um pratinho, às vezes, um jeito de colocar... outro exemplo interessante, para quem trabalha com brinquedos, no setor de brinquedos, ou tem loja que envolve crianças, né? Estudar como você apresentar aquilo, quais são as funções dos produtos que você vende, qual é a função de um boneco, quais são as habilidades que a criança vai desenvolver com aquele boneco, qual que é a função de um carrinho, qual é a habilidade que a criança vai desenvolver com aquele carrinho, um quebra-cabeça, qual que é a habilidade, né? Um produto de encaixe, de forma geométrica, de números, né? Um chocalho, qualquer coisa que você for trabalhar no seu setor, você tem que entender a função. O que aquilo vai trazer de transformação para a vida do seu cliente? Porque você não vende um produto, você vende uma solução. Então, quando eu vendo uma solução, eu tenho que entender qual é a solução, né? Eu estou aqui, né? Tem um celular na minha mão aqui, um smartphone na minha mão. Isso aqui é um telefone? Não, isso aqui é um microcomputador que está na minha mão. Eu tenho aqui uma agenda, que eu não preciso escrever à mão. Eu tenho aqui as redes sociais, que eu posso vender através delas. Eu tenho acesso ao mundo na palma da minha mão. Então, eu tenho que saber quais são as funções desse produto. Quem me vende, né, um celular, um telefone, um smartphone hoje, ele não está me vendendo um simples telefone para eu falar com as pessoas. Ele está me vendendo o mundo na palma da mão. Ele está me vendendo acesso. Ele está me vendendo encurtamento de distância. Então, você tem que saber qual é o valor que o seu produto tem. Não é o físico, é o que está por trás desse produto, né? Você vai vender um batom, quem trabalha no setor de maquiagens, estética, né? Você não vende um batom, você vende uma imagem, autoestima, transformação, né? Você tem que levar o valor daquilo que você está vendendo, né? Se eu oferecer para vocês aqui ser um batonzinho, ser uma basezinha, ser um blush, eu não vou me sentir bem, porque eu não senti que eu me preparei, eu não senti que eu estou valorizando vocês aqui, eu tenho que me preparar para recebê-los aqui nessa aula. Então, a maquiagem, a área de estética, vem de segurança, vem de empoderamento, que eu não gosto muito dessa palavra, mas você vende isso. Você vende transformação, você vende beleza. Então, não é somente um produto que você vai vender. Eu vou vender uma base, eu vou vender o batom. Não, você vende autoestima, você vende transformação. Então, a gente tem que saber o que está por trás, né, daquilo que você vende, tá? Então, primeiro, preparar para receber o seu cliente, preparação do ambiente, para o cliente chegar ali no ambiente, entender, seja ele virtual ou físico, que aquilo foi preparado com carinho para quando ele chegasse. Ele tem que se sentir acolhido ao entrar. Beleza, está preparado o ambiente. E quem vai atender o cliente? Está preparado? Né? Então, assim, às vezes você sai de casa e deixa os problemas tudo lá. O cliente não tem culpa de vida ruim, né? Às vezes o cliente desconta na gente, mas nós não podemos descontar no cliente. Então, eu tenho que saber atender o meu cliente, eu tenho que estar preparado para atender o cliente. Aí, mais uma vez, vai autorresponsabilidade, iniciativa. Vocês estão aqui aprendendo sobre vendas. Isso é ótimo, vocês estão se preparando para atender o cliente de vocês. Tem que saber abordar o cliente,
né? Você tem que entender e respeitar o momento do cliente. Você não vai chegar de qualquer maneira. Se você tiver intimidade com um cliente assíduo, você vai ter já vai saber como você vai agir com aquele cliente, né? Mas, gente, elegância, polidez, educação é coringa. Funciona com qualquer pessoa. Pode ser ranzinza, pode ser bem-humorado, pode ser tudo que for. Pode ser fleumático, sanguíneo, colérico. Educação, elegância, funciona em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. É lindo de ver uma pessoa polida, educado, que tem um volume de voz moderado, que tem um vocabulário decente e educado, né? E aí eu vou entrar num assunto polêmico, tá? Deixo claro aqui que não é preconceito, não é nada. É coisa que eu vivo na prática, tá? O vocabulário importa sim. A aparência importa sim. Por quê? Eu vou causar uma única primeira impressão. Eu levo, no mínimo, 3 meses, se eu conviver com essa pessoa regularmente, no mínimo 3 meses para desfazer uma primeira impressão ruim. Vocês já ouviram falar isso? Alguém aqui já ouviu falar isso? Então, a boa primeira impressão, ela é necessária. Então, gíria, você chegar cheio de gíria para o cliente, é furada. É furada. Você tem que manter uma elegância no seu vocabulário. Você não precisa de ser um professor de português para atender o seu cliente, mas você tem que zelar por uma comunicação que todos vão entender e que as pessoas vão criar um vínculo com você. Então, se eu chego num ambiente de venda, eu espero profissionalismo. O vendedor, ele não está conversando com um amiguinho, ele não está conversando com um conhecido, um familiar. Você está conversando com um cliente. E essa relação aí é extremamente formal e tem que ser respeitosa. Lógico que você não vai ficar engessado, você não vai ser robô, mas você tem que demonstrar profissionalismo. Então, é muito importante que você tenha um vocabulário adequado. Então, mas eu não sei o que falar, como falar. Volto de novo para falar para vocês. Autonomia. Você tem autonomia para se moldar. Eu não sei como abordar um cliente. Beleza. Como que você aborda um cliente, Natália? Primeira coisa, eu vou estabelecer um relacionamento com esse cliente. Eu sei que na loja é no comércio físico, é um relacionamento, né, que é rápido. O cliente chega ali, eu quero comprar, geralmente está correndo, quer que faz a venda rápido, quer que atende rápido, vai embora, né? Então, você vai chegar educadamente, essa pessoa cumprimentar, bom dia, boa tarde, né, em que eu posso ajudar. Aí a pessoa vai falar, você vai, vamos lá, nós temos algumas opções nesse sentido. Você vai apresentando e vai agregando ali, né? Que depois nós vamos explorar essa técnica de venda, do momento da venda. Mas então, você tem que ter essa elegância para você lidar. Outra coisa muito importante, vestuário. Gente, é uma coisa fora de série, tá? Quando você está no ambiente de trabalho, isso não é inventação de moda, isso não é coisa da minha cabeça, tá? Eu e qualquer outro cliente vai querer chegar numa loja e vai querer ser recebido por uma pessoa vestida de forma adequada. Então, você tem que transparecer profissionalismo na sua vestimenta. Aqui, se eu trabalho em uma empresa que me fornece uniforme, ótimo, né? Até ajuda, né? Mas se a empresa não me fornece uniforme, eu tenho que saber qual que é a vestimenta adequada para eu abordar o meu cliente ali, para eu estar naquele ambiente. Por exemplo, eu sou a minha empresa, eu sou eu presa. Eu costumo falar que eu sou eu presa, né? Eu faço as minhas coisas, então eu sou eu presa. Eu estou aqui falando com vocês, coloco uma blusa decente, né? Coloco um casaquinho,
para dar uma modeladinha, né? Passa um batonzinho, prende o cabelo. Então, a gente tem que transparecer para o cliente que a gente se preocupou em estar bem apresentado para recebê-lo, que eu valorizo a presença dele comigo, né? Por exemplo, se vocês entrarem, eu quero que vocês estejam sinceros, tá? Se vocês entrarem na mentoria e me achar aqui de coque, toda descabelada, de pijama, né? Vou exagerar, de pijama aqui para atender vocês, vocês vão levar a sério o que eu estou falando? Vai, Rose, levar a sério? Eu vou, depende muito do que você está falando. Eu nem olho muito investimento, não, porque eu também não sou muito elegante, não, mas eu olho muito o que a pessoa está falando, eu não reparo, não. Mas Depois você pergunta o que então... você estava. Depois você me pergunta o que eu estava vestido, eu nem sei o que você estava vestido. Mas é exceção, porque as pessoas, a grande maioria, é muito visual. Não, A grande maioria julga pela primeira vez que vê o outro. Então, a grande maioria valoriza a aparência, tá? Então, vamos além um pouquinho. Você tem uma loja linda, que tem o mesmo produto que tem a loja A e a loja B. Tem os mesmos produtos. Aí tem uma loja A, que está toda despelegada, toda empoeirada, os produtos mal colocados nas prateleiras. E a de cá tem a mesma mercadoria, mas está tudo organizadinho, a vitrine está limpinha. Não estou nem falando de elegância, de chiqueza, não. Estou falando de produto para produto e de organização, higiene, limpeza, visual, né? Mas nesse Onde caso, vocês eu vou vão na querer limpa. entrar? Na limpa, né? Claro. Sabe por quê? A nossa aparência é a nossa vitrine. Se eu estou arrepiada, se eu estou aqui sem um batonzinho, a minha vitrine está bagunçada. Vocês sabiam que as pessoas primeiro compram você para depois comprar o produto? Não. As pessoas te compram primeiro para depois comprarem o produto. Então, elas vão observar como você se veste, como você pronuncia, qual é o conhecimento que você tem desse produto, o que você sabe sobre o que você está vendendo, qual é o valor que você gera para o seu produto, para aí sim ela julgar se ela vai ou não comprar aquele produto. Vocês estão vendo que a venda começa muito antes de você encontrar com o seu cliente? Então, você tem que investir em você primeiro, no seu conhecimento, no ambiente, que aí, quando o cliente chega, metade da venda já foi feita. A venda ela começa muito antes do que o cliente botar o pé na porta da sua loja e entrar. Então, eu tenho que saber disso, né? Então, por exemplo, eu vou apresentar um óleo essencial para alguém. Primeira coisa, eu tenho que saber do que eu estou falando. Que óleo que é esse, para que ele serve, se eu já tive, se eu já usei, se eu tenho experiência com aquele produto. Então, eu tenho que saber, eu tenho que mostrar para o cliente que aquilo realmente é eficaz, que vai realmente resolver o problema dele. Então, eu tenho que, antes de ter esse primeiro contato com o cliente, ter esses conhecimentos para gerar valor, ter essas atitudes para gerar esse valor, ter essa aparência para gerar esse valor. Eu não estou falando de roupa cara, eu não estou falando de andar maquiada e de salto quando você vai trabalhar. Eu estou falando de se portar de maneira que gere valor para a sua pessoa, né? Você está de uniforme, está com o cabelo presinho, arrumadinho, mulheres aí passam um batonzinho, homens, corta o cabelinho, faz o pezinho, ajeita o bigode, né? Então, apara o bigode, faz a barbinha, né? Outra coisa interessante, até perfume o vendedor tem que saber usar. Porque se o cliente chegar e você tiver perfumado demais, tem cliente que gosta, já tem cliente que não vai querer ficar perto de você. Então, a gente tem que ter elegância até no uso do perfume. Desodorante é essencial, né, gente? Mas, então, tudo isso envolve venda. Então, a gente tem que, né, entender
que tudo isso envolve venda. A venda não é só uma troca de dinheiro pelo produto. A venda é todo um processo que está por trás dessa troca. Não é somente isso, tá? E agora eu queria saber de vocês, né? Que a gente já está aí, eu estou falando há muito tempo. Eu queria saber de vocês se vocês já tiveram alguma experiência com um cliente que entrou na loja e saiu sem comprar nada. Perguntou no produto, rodou, andou. Pergunta, olha, depois vai embora. Tá. Já teve, Mabel, experiência com isso? Teve, né? Tawane, teve experiência com isso? Eu acho que aqui todo mundo já teve. Já teve, Isaac, experiência? Então, todos nós já tivemos. Mas aí deixa eu contar para vocês uma coisa muito interessante sobre atendimento a esse tipo de cliente. Tem que ser igualzinho para o cliente que compra. Por quê? Esse cliente, quando ele entra na sua loja, eu falo que já está vendido. Né? Quando a pessoa entra, a loja física tem essa vantagem. O objetivo de ir à loja, o cérebro já processou lá que vai comprar. Né? Então, alguma venda você vai fazer ali. O que acontece quando essa pessoa está passeando? Eu falo assim, eu não tenho loja física, mas eu tenho loja virtual. E eu sou a minha loja. Então, quando a pessoa passeia nessa loja, né? Quando a pessoa entra, ele está avaliando. E dependendo dessa avaliação ou não, ele vai voltar no seu estabelecimento para realmente comprar. Então, o atendimento que você faz para essa pessoa vai definir se ele vai comprar de você agora ou se ele vai comprar da concorrência depois. Então, você tem que decidir por ele. Como que você decide? Dando o mesmo atendimento para um cliente que comprou R$ 1.000, R$ 2.000. Você vai dar o mesmo atendimento. Por quê? Essa pessoa vai voltar, vai comprar e ainda vai falar para outras pessoas, olha, volta lá naquela loja fulano de tal, vai lá naquele vendedor fulano de tal, vai lá naquela consultora do bem-estar, que o atendimento lá é maravilhoso. Você acredita, menino, que eu fui, olhei, não vendi nada, o atendimento foi excelente. Fui, olhei, não comprei nada, o atendimento foi excelente. Aí eu falei assim, gente, realmente esse atendimento aqui é maravilhoso, pesquisei, preço lá é top, tem até umas mercadoriazinhas que é mais cara, mas aqui, compensa comprar lá, porque o atendimento lá é excepcional. Não tem nada melhor do que um cliente satisfeito. É a melhor propaganda que nós podemos fazer, porque esse cliente vai falar bem de você, da sua loja, para os outros. Então, essa é a propaganda gratuita e melhor, porque um cliente satisfeito, ele vai falar com brilho no olho do seu estabelecimento. Então, ele vai falar bem e vai atrair outras pessoas para sua loja, porque o atendimento foi bem feito. E aí eu vou falando de venda, né? Agora que alguém aqui sabe o que é pós-venda? Alguém que entende o que é pós-venda? É acompanhar o cliente, né? Acompanhar o cliente. Acompanhar, saber se ele está satisfeito com a mercadoria. Vocês estão me ouvindo? Então, Sim. Então, às vezes é bastante importante, porque talvez esse cliente até queira comprar outros produtos do mesmo segmento, e quando você acompanha esse cliente, você tira dúvidas e pode aconselhá-lo, né, a de repente adquirir outros produtos do mesmo nicho, né, da mesma linha, que vai também ajudar no propósito lá que aquele cliente comprou, né, daquele produto. Solucionar algum problema e ser mais abrangente, né? isso aí. O pós-venda é você entender se o seu cliente realmente usou aquela mercadoria, se tem função aquela mercadoria, se ele ficou satisfeito, se ele precisa de algo para complementar aquela mercadoria. Então, por exemplo, eu e Mabel aqui nós trabalhamos no mesmo segmento, que é bem-estar e saúde.
Nosso cliente adquire um produto nosso, daí uma semaninha eu mando mensagem. Ei, fulano, e aí, tudo bem e tal? Como é que tá a família? Eu gero um relacionamento com aquela pessoa. Então, chegou seus olhos, a gente fez o seu momento vivo, a sua consultoria de bem-estar. E aí, você está usando os seus olhos? Está vendo resultado? Me conta aqui como é que está indo, né? Aí a gente pode citar um exemplo. Alguém abre o microfone aí e dá um exemplo de como acompanhar um cliente de produto físico, de loja, assim. Vai lá e compra, por exemplo, uma utilidade. A pessoa foi lá e comprou. Como que você vai acompanhar esse cliente? Alguém tem ideia? Mandar uma mensagem para ele, ver como que ele Pode tá aí. ser, se tiver acesso e tiver como falar com essa pessoa, né? Pode ser. Tem ideia, Vitor Daniel? Tem, Sandrinho? Não? Tá. Esse cliente, ele com certeza, se você fez um bom atendimento no ato da primeira compra, ele vai voltar na sua loja para buscar outra coisa que ele viu lá. E aí, o que você vai fazer? Nossa, fulano, outro dia você esteve aqui na loja, comprou aquele negócio e tal, comprou aquelas coisas, e aí, como que foi? Aí, por exemplo, você vai puxar na sua memória algum assunto referente. Era um monte de produto descartável, então era para uma festa. A festa foi boa, né? Como é que foi o movimento? Deu certo? Tá tudo certo? Aí para a escola, e aí? Tá. Como é que tá indo as crianças na escola, né? Gostaram dos materiais? Ou brinquedo? Ah, brincou muito, né? Como é que tá funcionando? Você vai usar a sua criatividade, você vai gerar um relacionamento com o seu cliente, né? Viu na rua, né? Que aqui é interior, acostumado, a gente costuma ver muito, né? Teve um contato, seja virtual, seja físico. Ei, e aí, fulano, tá tudo bem? Como é que tá a família e tal? Você vai gerar um relacionamento com o seu cliente. Porque cliente não é número, cliente é pessoa, é ser humano. Ele gosta de se sentir gente, que você lembre dele. Chama essa pessoa pelo nome, né? Sempre que a pessoa chegar na loja, ei, dona fulano de tal, como é que a senhora está? Tá tudo bem? Tá gostando do produto que a senhora comprou aqui na loja? A senhora até voltou para comprar mais, né? Brinca se você tiver uma liberdade. Você vai usar essa liberdade que você vai ir até onde o cliente te permite, mas você tem que estabelecer um relacionamento, porque você não lida com números, você lida com pessoas, tá? Não precisa de ser aquela coisa mecânica, aquele atendimento mecânico. Vem, comprou, pagou, vai embora. Né? Tem que humanizar o atendimento para a pessoa querer voltar, a pessoa se sentir em casa. Por que eu sou tudo aqui utilidade de carteirinha? Né? Desde quando abriu a loja, era um atendimento humanizado. Se o trem tivesse apertado, eu sou para frente, eu passava lá para trás do balcão e embrulhar os presentes que eu comprava de aniversário. E aí as meninas, nossa, Nath, ajuda mesmo e tal. Porque era o meu jeito, mas já tem um cliente que quer receber tudo na mão. E eu já via, a filosofia da empresa é essa, de tratar o cliente da forma que ele quer, da forma que ele gosta. E isso fideliza, né? Desde que o Vitor era pequenininho, há mais de 12 anos atrás, né? Desde quando abriu a primeira loja, eu tô ali, fiel, na loja. E assim, toda pessoa que me pergunta onde que tem um trocinho, eu falo, vai lá na Tudo Aqui Utilidades, o atendimento é ótimo, lá você acha tudo. Brinco, falar você só não acha peça de avião. Eu sempre uso essa frase. Por quê? Porque o atendimento fideliza. Fideliza. É o atendimento que fideliza. E a gente tem que partir em busca de melhorar como pessoa, de entender como fazer isso, de entender a ciência que está por trás de venda. Venda não é vocação, tá? Quem aqui já pensou alguma vez que é ruim de venda? Ah, eu não sei vender. Alguém aqui já pensou isso? Eu já escutei isso de muita gente. Ah, eu não sei vender, eu não sirvo para vender. Vender, gente, não é vocação, é uma habilidade aprendida. Quanto mais experiência, quanto mais estudo, quanto mais prática você tem na área, mais afiado você fica. Então, você tem que desenvolver essas habilidades que eu falei aqui hoje
sobre venda e o que é importante você fazer para um primeiro contato com o cliente e o pós-venda, né? Agora, eu vou abrir espaço para pergunta, se tiver pergunta, tá? Pode ser uma pergunta hipotética, pode ser uma pergunta prática, né, de situação do dia a dia, e se eu souber responder, eu estou inteira à disposição de vocês. Podem falar, tá? Senão só eu fico falando aqui. Alguém tem pergunta, gente? Não? Prenderam tudo? O Vitor sempre tem uma pergunta, Vitor Daniel, falei. Não, até que dessa vez eu não tenho nenhuma pergunta, não. Vocês ficaram assustados quando eu falei da aparência física, do vocabulário? Eu não fiquei porque eu sei que sou bonita, né? Ah, Aí isso eu fiquei aí. tranquila. Mas aí a gente sabe que a gente é lindo, porque nós já estudamos Gênesis 1, É 26, né? brincadeira, gente. Eu fico triste, tem hora, não gosto muito de conversar, tenho que atender, tenho que conversar, eu fico com vergonha. Mas preciso trabalhar. Mas aí o que acontece? Não precisa de ter vergonha para atender o cliente. O cliente já entende, Rose, que você está ali para atender. Você tem que saber, assim, se entrou na loja, o que quer comprar. E aí, por que às vezes você sente vergonha? Eu vou falar por mim, tá? Quando lá atrás, 1900 e batatinha, quando eu comecei a entrar para o mundo das vendas, que eu vendo desde 16 anos de idade, eu tinha vergonha, porque eu achava que eu precisava da pessoa para eu vender aquele produto. E aí, o que eu entendo ao longo desse tempo, com os cursos que a gente vai fazendo? O cliente precisa da solução que a gente está oferecendo. Se ele não comprar de você, ele vai comprar de outra pessoa, porque ele precisa daquilo ali. Se a pessoa vai numa loja de utilidade, se ele precisa de cozinhar, ele precisa de uma panela, ele precisa de uma concha, ele precisa do garfo para ele comer, ele precisa do prato. Se ele vai na farmácia, é porque ele precisa do medicamento. Se ele vai numa loja, ele precisa da roupa para ele não andar nu. Se ele está comprando um curso, ele precisa daquele aprendizado para desenvolver numa área. É uma necessidade que o cliente tem de comprar. Então, ele não está me fazendo favor de entrar na minha loja, ele não está me fazendo um favor de comprar um óleo de mim. Eu estou servindo a vida dele para transformar e solucionar aquele problema. Então, eu não tenho que me sentir... eu vou usar uma expressão que não se escandalizem, tá? O vendedor, muitas vezes, eu estou falando de uma dor que era minha, que sumiu. Não, vamos desbloquear isso agora, tá? O vendedor, muitas vezes, quando ouve a palavra servir, se sente um capacho. Eu estou ali, eu tenho que servir o cliente sempre tem razão, e a última palavra é a minha, eu sou a última bolacha do pacote, toda quebrada. Não é isso. Por que o cliente tem razão? Eu vou fazer um paralelo extremo aqui, tá? Se um cliente chegar numa loja e desacatar um vendedor, esse cliente ele não vai ser mais bem atendido naquela loja. Desacatar, porque tem gente que ultrapassa os limites. Um cliente nervoso, estressado, mal-humorado, é diferente de um cliente barraqueiro, que não é bem-vindo naquele estabelecimento. Tem extremos que realmente a gente não vai aceitar. Né? Eu, por exemplo, eu tenho pessoas que eu me nego a atender, porque eu me preservo o direito de querer atender um cliente que realmente quer solução para o problema dele. Então, o que acontece? Você que é vendedor, eu que sou vendedora, nós não somos capachos de ninguém. Nós somos a ponte entre a pessoa e a solução que ela precisa. Então, nós somos a ferramenta que essa pessoa precisa. Então, quando, né, uma pessoa me procura hoje para comprar um produto de mim, eu me sinto orgulhosa. Por quê? Eu estou ali, orgulhosa no bom sentido, tá, gente? Eu me sinto bem, eu me expressei mal, tá? Eu me sinto bem, porque eu vou poder proporcionar uma solução para aquela pessoa. Então, a profissão de vendedor é a profissão, uma das mais necessárias.
se não a mais necessária. Porque sem o vendedor, os bens de consumo mais necessários não chegam até a gente. O vendedor entrega remédio, o vendedor entrega utensílios domésticos, o vendedor entrega insumos para hospitais, para manter os hospitais bem abastecidos. É o vendedor que entrega tudo o que as pessoas precisam para sobreviver. Então, a nossa profissão é a mais necessária que tem na face da Terra. Sem vendedor, o médico não tem uma anestesia para aplicar numa pessoa para fazer uma cirurgia. Sem o vendedor, o advogado não tem os livros para estudar, para poder se tornar um advogado, para defender uma causa. Então, todo o sistema que a gente vive em sociedade gira em torno da venda, da compra e da venda. Então, a nossa profissão é a profissão mais necessária que tem. Então, nós temos que nos sentir orgulhosos. E aí eu vou passar um código para vocês aqui. A única coisa que é capaz de tirar a pessoa da média e levar ela para outro nível é venda. Eu sou concursada pública. Eu tenho um teto salarial que eu não passo daquilo. Agora, por que eu trabalho com vendas? Porque eu sei que as vendas eu não tenho teto, eu vou crescer o tanto quanto eu trabalhar. Então, venda, quem trabalha com venda e sabe trabalhar com venda e desenvolve o raciocínio da venda, ele cresce enquanto ele quiser. É só não ter preguiça de estudar e não ter preguiça de trabalhar. Só que o vendedor trabalha muito, se trabalhar com inteligência, vai crescer muito, né? Outras profissões, não. Eu posso trabalhar muito e vou crescer até certo ponto e vou estagnar. O vendedor, enquanto ele quiser expandir, enquanto ele investir em si mesmo, enquanto ele buscar conhecimento, enquanto ele criar estratégias, ele cresce. Só não pode parar, não pode desistir, não pode persistir no erro, tem que aprender a ajustar caminhos, tem os caminhos certos para você passar. Então, o primeiro passo para quem é vendedor, aprender a empreender no CNPJ de outra pessoa. Então, eu tenho que pensar, eu não trabalho para o meu patrão, eu trabalho para mim. Eu estou ali aprendendo a fazer o negócio, eu estou ali investindo tempo, eu estou ali entendendo como que funciona, eu posso crescer dentro dessa empresa. Vai depender da minha atitude, vai depender de mim. Eu não tenho que esperar o meu patrão me ensinar o que fazer, eu posso buscar informação fora. E quem sabe até ensinar para o meu patrão alguma coisa que ele não sabe. Para o meu gestor de setor, né? Então, venda é um caminho sem volta. Depois que a gente vicia na venda, que a gente entende o que é a venda, que a gente entende a profissão do vendedor, a gente não quer fazer outra coisa mais. Porque é incrível o poder que a venda tem. Então, é um superpoder que a gente desenvolve, tá? Alguém mais tem alguma questão? Nosso tempo está findando, né? Pelo jeito, hoje está todo mundo tão pensativo, gente. Está todo mundo assim, ó. Sandrinha, seu microfone está fechado. Principalmente na parte das maquiagens, de se arrumar. Né? Isso aí. Já Nós é linda, precisamos... Sandra, não precisa. Mas aí, deixa eu falar uma coisa com vocês. A gente não precisa chegar, né, com maquiagem pesada no trabalho. É você se sentir. É quando você... Estou falando para as meninas, tá, meninas? Quando você se sentir... Quando você se arruma para sair para o trabalho, quando você se dispõe a arrumar um cabelo, passar um batonzinho, a sua energia quando você chega no trabalho já é outra. Eu já fui para a escola descabelada e eu já fui arrumada. Você chega lá recebendo elogio, olha, gente, como é que ela está hoje, olha como é que ela está bonita, não sei o quê. Porque se a pessoa enxerga em você algo diferente, né? Quando você se cuida, esse amor próprio, ele transborda nas pessoas à sua volta. Isso é muito importante. Tem uma pessoa aqui, que eu não vou falar quem, que faz pezinho de cabelo toda semana, gente.
Toma banho de água, banho de perfume. Então, aonde ele passa, como aqui todo mundo conhece todo mundo fala, nossa, que menino cheiroso. Nossa, que menino cheiroso, que menino limpinho, que menino bonito, só anda com o cabelo cortadinho, não sei o quê. Por quê? Porque é o amor próprio, a gente tem que se cuidar. É o básico. Você não precisa andar de Gucci, andar de Louis Vuitton. Lógico que se a gente tiver oportunidade, a gente vai querer. Mas é você transbordar amor por si mesmo, que aí as pessoas à sua volta vão perceber que você é uma pessoa que se cuida, é uma pessoa que está ali com energia positiva. Isso atrai as pessoas para a gente. Quando a gente fala de venda, isso é muito importante. A gente ser atrativo, né? A gente tem que ter esse poder de atrair as pessoas para a gente. A gente não está falando aqui de padrão de beleza nem de nada, não. É do básico, que é o amor próprio, é o se cuidar, tá? Isso é muito importante. Alguém tem mais alguma colocação? Isaac, seu microfone está fechado. Começa falando com meu pai aqui. Entendi. Meninos, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, né, nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Ele está fazendo curso aí também, né? Seja bem-vindo. Colando aqui, tia Natália. Boa noite, galera. Boa noite. Eu aqui participando, hein? Oi? O Isaac me entregou aqui, gente. Gente, ele está vigiando se a gente está fazendo mesmo, olha aí. Menino, tá vendo nós? Você tá vendo? Depois aí, ó. Depois o Isaac Não, tá então aí eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar a presença do irmão Cleidinei aí para usar ele de exemplo, tá? E ele vai vir contar. Eu vou ir para a gente alinhar uns pontos lá na loja esses dias, para a gente alinhar uns pontos, e ele vai contar para nós como que ele fez para chegar onde ele chegou. O que você está fazendo aí, irmão Cleidinei? Você acabou de falar que você está fazendo Estou fazendo um rascunho aqui. Mas você usou um verbo aí agora. O que você falou comigo assim? Eu estou trabalhando. Quantas horas? 9h30 da noite. Quem quer ser acima da média, trabalha. Não olha hora, não olha dia, não olha fim de semana, não olha feriado, não olha... gente, aqui, ó. Está de uniforme ainda, não tomou banho. Aí depois, eu vou usar uma expressão aqui, irmão Cleidinei. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Aí depois, as pessoas olham... Gente, isso não é clichê. Eu vou falar de coisa prática, tá? Eu conheço o irmão Cleidinei há muitos anos, eu sei como foi a história de vida dele. As pessoas veem a pessoa andando de carro do ano, morando em apartamento bacana, com loja aberta, construindo mais loja, tem uma vida estruturada financeiramente, né? Mas a pessoa só vê o agora, não sabe como que foi a construção disso e nem o que está por trás disso. E aí fala assim, fulano tem sorte. Na verdade, as pessoas... sabe que essa sorte foi construída ao longo do tempo. Na verdade, as pessoas têm de ver o resultado, né, Natália? Mas não sabem o processo. Né? O que a gente passa para chegar em determinado lugar que a gente chegou, não é verdade? Então, assim, o processo. A gente, muitas vezes, a caminhada ela é longa, mas eu estava escutando você falando aí sobre ser acima da média. Então, assim, todo mundo que quer estar acima da média, ele tem que fazer para estar acima da média, entendeu? Né? Tem que fazer assim, por onde? Tem que fazer por onde, exatamente. Porque nada... Eu costumo falar o seguinte, que tudo na vida da gente é resultado das nossas escolhas, né? Porque depois nós vamos alinhar direitinho, uma hora nós vamos bater um papo com a galera, tá bom? Isso aí. Tá fechando aqui, né? Mas eu vou pegar esse resultado das escolhas aí, irmão Cleidinei, e aí eu vou soltar uma frase, código de hoje, tá? A gente escolhe a semente que a gente planta,
mas a gente não escolhe a colheita que a gente vai ter. Sim. Se eu planto preguiça, se eu planto enrolação, se eu planto procrastinação, eu vou colher um futuro incerto, sem segurança, sem crescimento. Agora, se eu planto trabalho, dedicação, estudo, não tem como dar errado. A receita para dar certo na vida é isso: ser comprometido, autorresponsável, ter iniciativa, ter compromisso. O ser comprometido é as pessoas poderem acreditar na minha palavra. Eu fiz um combinado, eu vou cumprir. Eu tenho que estar aqui em tal hora, assim. Olha, eu assumi essa responsabilidade, eu vou estudar sobre esse assunto, eu vou ir além disso. Então, por que o irmão Cleidinei tem o resultado que ele tem hoje? Porque ele fez isso, ele escolheu a semente que ele ia plantar, que foi trabalho, dedicação, estudo, né? Estar acima da média, fazer o acima da média. Eu vejo ele hoje, por exemplo, ele começou a trabalhar no mínimo 7 horas da manhã, já são 9h30 da noite. Parou para almoçar. Então, assim, ele não trabalha 8 horas. Pega às 8, larga meio-dia, almoça, depois volta e sai 4, 5 horas da tarde. Trabalha acima da média, né? E trabalho não é só trabalho braçal, trabalha com a cabeça, pesquisa, estuda, vê, né? Tem que ter inteligência também para você movimentar, para você crescer. Não é só trabalhar sem direcionamento, tem que ter direção. E aí a gente vai falando isso nas próximas aulas, né? Sim. Então, aqui, ó, muito obrigada a todo mundo. Obrigada, irmão Cleidinei, pela participação especial de hoje. Só falar mais uma coisinha. Na verdade, nós somos resultado das nossas escolhas, né? Eu sou resultado de escolhas que eu fiz lá atrás, né? E no futuro eu posso ser resultado de escolhas que eu faço hoje. Não é verdade? Então, assim, a gente tem que saber escolher bem a questão da semente, né? E, em primeiro lugar, em tudo na nossa vida é colocar Deus em primeiro lugar. Tudo, tudo. Namoro, casamento, trabalho, estudo, tudo é Deus em primeiro lugar. Certo? Porque se Aí a nós gente vamos cuida alinhar que vai dar dele, certinho. ele cuida das nossas, né? Sim, com certeza. Isso aí. Um abraço, pessoal. Ó, boa noite. Boa noite. Meninos, Valeu. aqui, muito obrigado, tá? Muito obrigada, irmão Cleidinei, pela presença. Ô, Isaac, obrigada aí pela ajuda na participação especial. Meninos, Beleza. aqui, ó, como sempre, eu quero agradecer muito pelo presente de vocês. Vocês sabem que vocês moram aqui, ó, fundinho do coração. Vocês são minha primeira turma de mentoria e desenvolvimento pessoal. Então, vocês moram aqui, ó, no fundinho do coração. Eu fico muito feliz quando eu vejo os rostinhos de cada um aqui. Vejo vocês dedicando tempo de vida aqui para aprenderem junto comigo, para eu aprender com vocês, que eu todo dia aprendo uma coisa nova, tá? Muito obrigada mesmo por vocês terem comparecido, estarem aqui comigo durante esse tempo, né? Essa 1 hora que a gente fica aqui juntinho, falo, trago outros para falar, mas eu espero que realmente possa trazer transformação para a vida de vocês, aprendizado e muita coisa boa, né? Tá por vir. E aí depois eu vou lançar lá no grupo uma enquete lá para vocês responderem para mim, tá? Para coisa nova acontecer, um movimento novo acontecer aí no grupo, tá bom? Aqui, ó, beijão no coração de cada um, fiquem com Deus e até terça-feira que vem, na mesma hora e no mesmo canal. Tchauzinho, meninos. Fiquem com Deus.